Antes de mais nada, presidente, quero registrar com muita honra uma comitiva do meu estado, da região de Santa Rosa, que está hoje aqui no plenário, que está nos trazendo o convite para a abertura oficial da 21ª FenaSoja, de 29 de abril até 8 de maio. Então, registro as presenças do senhor prefeito de Santa Rosa, Alcides Vistini, o presidente da 21ª FenaSoja, Gerson Miguel Lauermann, da senhora arquiteta, presidente da Associação Comercial e Agropecuária de Santa Rosa, Cecília Liberale Paes. É um dos eventos mais importantes do Rio Grande do Sul, a nossa famosa FenaSoja. Dito isto, senhor presidente Jorge Viana, quero dizer que ontem tive a honra de ser eleito presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal, a CCT. Encaro este gesto de confiança do meu partido e dos meus pares com a responsabilidade do desafio que é substituir um valoroso companheiro, como o senador Cristóvão Buarque, e trazer o centro do debate político brasileiro à função estratégica da ciência e da tecnologia. A CCT tem a responsabilidade de fiscalizar e incentivar as políticas públicas estratégicas ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no país. Não é uma questão menor. O futuro do Brasil, sua soberania e a riqueza da sua sociedade dependem do que formos capazes de fazer neste campo. O conhecimento científico e tecnológico é riqueza em si, traz benefícios permanentes. Os países que têm equilíbrio e sustentabilidade nos dias de hoje, em suas balanças comerciais internacionais, são justamente aqueles que se destacam na produção e criação de componentes tecnológicos e que conseguem ter primazia na produção científica mundial. No campo das políticas públicas, o fortalecimento de nossas universidades, os centros de pesquisas e dos institutos tecnológicos é caminho que precisa ser trilhado sem titubeio, assim como o fortalecimento das relações entre universidade e empresa. Instrumentos para isso são os fundos setoriais de ciência e tecnologia, criados a partir de 1999. São mecanismos de financiamento de projetos de pesquisas, desenvolvimento e inovação no país. Há 16 fundos setoriais, sendo 14 relativos a setores específicos e 2 transversais. Precisamos conhecer de perto o que estão fazendo, quais os resultados, seus orçamentos e o que precisa se fazer para que seja fortalecido. Por isso, já na primeira sessão de ontem, foi a minha primeira providência comunicar a comunicação, fazer uma comunicação à CCT de que vamos fazer um rastreamento para ver por onde anda o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Já a Lei do Bem, a conhecida Lei do Bem, de 2005, se transformou em um marco legal de incentivos à inovação, por meio de mecanismos de fortalecimento de empresas de áreas estratégicas. Ela mostrou bons resultados em algumas áreas e em outras nem tanto. Em vez de mutilá-la ou extinguir os benefícios, principalmente os benefícios que fornecem as empresas, precisamos fortalecer esses mecanismos, ampliar nessas áreas que precisam de mais incentivos e revisar o que precisa ser melhorado. A CCT, Comissão de Ciência e Tecnologia, já começou a análise dos instrumentos que facilitem a ação das universidades e centros de pesquisa. Um bom exemplo foi a aprovação do que se chamou genericamente de Marco Legal ou Código da Ciência e Tecnologia. Um bom começo. Mas a lei que foi publicada em 12 de janeiro último, a Lei 13.243, de 2016, está ainda longe de ser um verdadeiro marco da ciência e tecnologia. Foi um passo importante para desburocratizar
e facilitar os mecanismos financeiros e legais para comprar e instituir os contratos de serviço. Mas há um conjunto de leis, regulamentos e resoluções que precisam ser unificados, atualizados e melhorados, para que as instituições e os pesquisadores tenham garantias legais e incentivos verdadeiros. A vida nas universidades e centros de pesquisas ainda requer muito dispêndio de recursos e tempo na administração da burocracia e na busca de financiamentos. Estamos muito atrasados nesse setor. Muitas vezes os pesquisadores passam mais tempo preenchendo formulários e lidando com burocracia que em suas bancadas ou laboratórios. Cada vez mais a ciência e a tecnologia estão presentes na nossa vida. Um dos aspectos dessa presença constante é o papel das tecnologias da informação no dia a dia e de todas as pessoas. O Brasil encerrou o ano passado com 257 milhões de acessos móveis em operação. Iniciamos este ano de 2016 com 25 milhões de acessos de banda larga fixa e 43 milhões de linhas de telefonia fixa. A liberdade de expressão e de comunicação é um direito fundamental que precisa ser garantido. A CCT tem um papel importante na outorga de rádio e televisão, mas não podemos deixar que esta função legislativa e fiscalizatória tenha somente um tratamento burocrático menor. Precisamos, em conjunto com a sociedade, com a Câmara dos Deputados e com o governo federal, aperfeiçoar os mecanismos de outorga e renovação das outorgas, assim como elevar a dimensão da comunicação social ao papel estratégico que ela tem na formação e consolidação da cultura nacional. Precisamos de mecanismos que garantam que o marco civil da internet tenha eficácia e produza resultados positivos. Assim como devemos criar as facilidades e os incentivos necessários para que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso à internet. Que as escolas tenham acesso em banda larga de qualidade. Para que possamos cumprir esse importante papel que o Senado reserva à CCT, estou contando com a dedicação de todos os membros da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação. Estamos examinando o melhor dia e horário que todos possam estar presentes e garantam o quórum necessário às deliberações e aos debates. Vamos convidar autoridades acadêmicas, governamentais, lideranças científicas e empresariais para aprofundarmos os debates que possam produzir a curto prazo melhorias nas leis e nas políticas públicas de ciência e tecnologia. Por tudo isso, senhor presidente, é com muita satisfação que ocupo a tribuna hoje para falar desse assunto tão importante, da agenda brasileira. Um tema que tem andado um pouco perdido em nosso caminho e que, se bem tratado, poderá tornar-se a senha de nosso país para o desenvolvimento. Ciência, tecnologia, inovação e educação. Foi meio desses instrumentos que diversas nações se livraram do atraso e do subdesenvolvimento. Não falo apenas de investimentos estatais, mas de abrir caminhos, desburocratizar as estradas por onde caminha a inovação, propiciar investimento privado em um ambiente livre e propício ao desenvolvimento de novas tecnologias e pesquisas. Se do lado privado os caminhos precisam ser desobstruídos, do lado do Estado existem recursos que podem auxiliar para desbravarmos esse importante caminho. O Brasil possui fundos voltados para esse importante passo, como já disse. Infelizmente e recentemente, usados para outras despesas do governo federal. Lembro que devemos redirecionar o foco de nossos fundos para suas verdadeiras finalidades. Para atingir inovação, é preciso pesquisa. Entretanto, para gerar esse conhecimento, precisamos de universidades com alto padrão de excelência, focada nas melhores práticas existentes no Brasil e no exterior. Assim fizeram as grandes nações, que hoje podem se vangloriar de seus resultados e hoje contribuem para a comunidade científica internacional com grandes descobertas, curas para doenças e soluções inovadoras para indústrias. Como disse, o empresariado também é parte importante desse esforço. A busca pelos melhores resultados
passa pelo investimento em nossas tecnologias, meios de formas inovadoras de produzir. Nossos empreendedores constituem-se como mola propulsora do desenvolvimento, da geração de empregos e da circulação de riquezas. Inovação está intimamente ligada ao empreendedorismo. No Brasil, o cruzamento de dados de mais de 75 mil empresas em uma pesquisa do IPEA não deixa dúvidas. As empresas que inovam são mais produtivas, crescem mais, geram mais e melhores empregos. Então, senhores senadores, quero citar um exemplo, já no encaminhamento do meu discurso, do final do meu discurso. Singapura, por exemplo, que é um exemplo, Singapura gasta apenas 3,3% do PIB em educação, mas seus alunos são os segundos em matemática e ciência do PISA. O exame do OCDE, o Clube dos Países Ricos, segundo a revista Exame. O Brasil gasta mais de 6% do PIB e está na 58ª e 59ª posições, respectivamente. Singapura tem 2 universidades, entre as 13 melhores do mundo. O país asiático que planejou o futuro passou por 3 fases. A primeira, conhecida como a fase da sobrevivência, focada na expansão do ensino básico a todos os cidadãos. Depois chegou na fase da eficiência, com grandes investimentos em escolas técnicas. Por fim, a terceira fase, trabalhando em educação voltada para o desenvolvimento da criatividade e aplicação de novas ideias. Uma gama mais variada de escolas foi criada, o uso de tecnologia em sala de aula, passando a facilitar novos tipos de aprendizado e as escolas ganharam maior economia e autonomia. Precisamos buscar a inovação como produto central de nosso desenvolvimento. Para desenvolver a pesquisa eficientes que garantam inovação, é preciso passar por 3 pontos, sendo o primeiro mais importante a indústria. Contar com o nosso empresariado e empreendedorismo é fundamental. Desburocratizar para inovar. Precisamos de convênios e ações conjuntas entre esses e a nossa academia, gerando uma inteira e profunda atividade, uma via de mão dupla, em que universidades e centros de pesquisas andem lado a lado das necessidades da nossa indústria. O governo pode ajudar por meio de programas e alocação de recursos, já que deveriam há muito tempo estar sendo destinados para pesquisa e inovação, fomentando bons projetos de forma inteligente e eficiente. Concluindo, senhor presidente, esse é o caminho que o Brasil precisa começar a trilhar. O Senado, institucionalmente, não pode se furtar desta missão, discutir um projeto que possa mudar a face do Brasil, jogando o país de forma definitiva em uma matriz de desenvolvimento. Esta missão do debate hoje convém à nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação de Informática do Senado. Temos um profícuo caminho pela frente, por meio de propostas legislativas, estudos, audiências públicas e rastreamento de recursos. O futuro que existe diante do nosso potencial não pode ser relegado. E o Senado tem um papel importantíssimo a contribuir. Muito obrigado.